Você já sentiu uma dor tão forte que parece não vir só do corpo, mas é sua história inteira? Uma dor que volta todo mês, que ninguém vê, mas que controla sua rotina, seus planos e até sua identidade. E se eu te dissesse que conviver com a dor, principalmente endometriose, não é apenas sobre suportar, mas sobre entender algo que quase ninguém explica direito? Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você olha para essa dor. Bloco 1. A dor invisível que controla a vida. Conviver com a dor da endometriose é viver com algo que não aparece em exames simples. Não sangra por fora e não deixa marcas visíveis, mas por dentro ele ocupa espaço mental, emocional e físico. Muitas mulheres descrevem essa dor como algo que chega antes mesmo de avisar, como se o corpo estivesse sempre em alerta, esperando o próximo ataque. E o pior não é só a dor em si, é o que vem junto com ela. É acordar já cansada, é calcular compromissos pensando se vai dar para ir, é cancelar planos de última hora e sentir culpa por isso. É ouvir frases como: é normal sentir cólica, ou isso é coisa da sua cabeça. Aos poucos, essa dor deixa de ser apenas um sintoma e vira um personagem constante da vida. Um personagem que dita regras, horários e limites. O problema é que ninguém ensina como conviver com algo assim. A maioria das orientações foca apenas em silenciar a dor, como se ela fosse um inimigo simples. Mas a endometriose não funciona dessa forma. Ela se infiltra na rotina, nas relações e até na autoestima. Muitas mulheres começam a duvidar do próprio corpo, da própria resistência, da própria sanidade. Existe também um medo do próximo ciclo, medo de sentir dor no trabalho, em público, durante uma relação íntima, medo de não ser compreendida. Esse medo constante cria tensão, e a tensão amplifica a dor. É um ciclo silencioso que se alimenta sozinho. Quanto mais você tenta ignorar, mais ele se impõe. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Conviver com a dor da endometriose não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo complexo está acontecendo no seu corpo. Algo que envolve inflamação, nervos, hormônios e emoções ao mesmo tempo. Quando isso não é explicado, a mulher se sente sozinha. E a solidão piora tudo. Talvez você esteja se perguntando se isso vai ser sempre assim, se essa dor vai definir sua vida para sempre. Essa pergunta fica ecoando na cabeça de quem convive com a endometriose. E a resposta não é simples, porque antes de falar em soluções, é preciso desmontar algumas ideias que foram repetidas por anos e que só aumentam o sofrimento. É exatamente isso que a gente precisa encarar agora. Bloco 2. O mito de que é só aguentar. Durante muito tempo, a mensagem foi clara: aguente, suporte, seja forte, tome um remédio e siga em frente. Essa ideia de que a mulher precisa simplesmente aprender a conviver com a dor como se fosse algo inevitável ou imutável é uma das maiores armadilhas quando falamos de endometriose. Porque conviver não é o mesmo que se resignar. Muita gente acredita que a dor da endometriose é igual para todas, que basta um analgésico mais forte ou um anticoncepcional e tudo se resolve. Mas a realidade é bem diferente. Cada corpo reage de um jeito, cada história é única. E tratar tudo como igual é uma forma de apagar experiências reais. Outro mito comum é achar que a dor está apenas ligada ao período menstrual. Na prática, muitas mulheres sentem dor fora do ciclo. Dor a evacuar, dor a urinar, dor durante o sexo, dor lombar persistente,
Quando isso não é reconhecido, a mulher começa a achar que está exagerando. E isso cria um conflito interno enorme. E aqui entra um ponto crucial. A dor não é só física, ela é interpretada pelo cérebro. Quando o corpo vive em estado inflamatório constante, o sistema nervoso fica mais sensível. Isso significa que estímulos menores passam a ser percebidos como dor intensa. Não é drama, é fisiologia. Mas essa informação raramente é explicada de forma clara. Ao mesmo tempo, muitas mulheres pulam de tratamento em tratamento sem entender o porquê. Isso gera frustração, a sensação de que nada funciona. E quando nada parece funcionar, surge o desespero. Algumas começam a achar que precisam escolher entre sentir dor ou viver dopadas. Esse pensamento é perigoso e limitante. Conviver com a dor da endometriose não deveria significar aceitar sofrimento contínuo. Deveria significar aprender a negociar com o corpo, entender seus sinais e agir de forma estratégica. Mas para isso, é preciso mudar a forma como se enxerga a própria dor. Não como inimiga, mas como mensagem. E aqui está o ponto de virada. Quando você entende que a dor tem camadas, que ela não é apenas um evento isolado, algo começa a mudar. Você percebe que existem fatores que pioram e fatores que passam despercebidos. Esse entendimento não elimina a dor de imediato, mas devolve algo fundamental, que é controle. Só que esse controle não vem de uma fórmula mágica. Ele vem de uma mudança de perspectiva que quase nunca é abordada nas consultas. E é isso que pode transformar completamente a forma de conviver com a endometriose. Agora, bloco 3. Quando a dor deixa de ser o centro. Existe um momento importante na vida de quem convive com endometriose. O momento em que a dor deixa de ser o centro absoluto de tudo. Isso não significa que ela desaparece, mas significa que ela perde o poder de definir quem você é. Esse ponto não é alcançado apenas com medicação. Ele envolve consciência. Quando a mulher começa a entender os gatilhos da dor, algo muda. Ela percebe que o corpo reage ao estresse, ao cansaço extremo, à alimentação, à qualidade do sono, às emoções reprimidas. Tudo isso conversa com a inflamação, não da forma mística, mas de forma biológica. O corpo guarda atenção e a endometriose responde a esse ambiente. Muitas mulheres relatam que quando passam a se escutar de verdade, conseguem antecipar crises, não evitar todas, mas reduzir a intensidade. Isso é poderoso, porque quebra a sensação de imprevisibilidade total. A dor deixa de ser um monstro invisível e passa a ser algo que pode ser observado. Outro ponto importante é o relacionamento com o próprio corpo. Durante anos, muitas mulheres sentem raiva dele. Raiva por falhar, raiva por limitar, mas essa raiva constante mantém o corpo em estado de alerta. Quando a relação muda, quando há mais respeito e menos cobrança, o sistema nervoso começa a sair do modo de ameaça. Conviver com a dor da endometriose também envolve aprender a pedir ajuda sem culpa. Ajuda médica adequada, ajuda emocional, ajuda prática. Isso não diminui ninguém. Pelo contrário, fortalece. A dor compartilhada pesa menos. E quando pesa menos, o corpo responde. Existe ainda a questão da identidade. Muitas mulheres se resumem à doença. Tudo gira em torno dela. O diagnóstico vira rótulo, mas você é muito mais do que isso. Quando outras áreas da vida ganham espaço, quando prazer, propósito e conexão entram em cena, a dor deixa de ocupar todo o palco. Esse não é um discurso de positividade vazia. É uma mudança concreta de foco. O cérebro precisa de referências, de segurança. Quando tudo é ameaça, ele é amplificador. Quando existem momentos de alívio, mesmo pequenos, ele aprende a modular melhor
as respostas. E talvez o mais importante seja entender que conviver não é lutar o tempo todo. Às vezes é pausar, às vezes é ajustar expectativas, às vezes é mudar rotas. Isso não é desistir, é estratégia. E estratégia é o que permite chegar a um ponto onde a dor não comanda mais todas as decisões. Tudo isso prepara o terreno para algo essencial. A forma como você vai encerrar esse ciclo de sofrimento contínuo e transformar conhecimento em ação consciente. Agora, bloco 4. Conviver com consciência e seguir em frente. Conviver com a dor da endometriose é um processo. Não acontece de um dia para outro, mas ele começa no momento em que você entende que a dor não define seu valor e seus limites absolutos. Ele é parte da história, não o final dela. Quando você passa a tratar endometriose de forma integral, algo se alinha. Tratamento médico adequado, sim, mas também escuta do corpo, ajustes no estilo de vida, cuidado emocional e informação de qualidade. Isso cria um ambiente menos hostil dentro de você e o corpo responde melhor a ambientes seguros. É importante dizer algo com clareza. Nem toda dor é eliminável, mas toda dor pode ser melhor compreendida. E quando ela é compreendida, ela perde parte do poder. A mulher deixa de viver esperando a próxima crise e passa a viver apesar dela. Isso muda tudo. Conviver não é sobreviver, é aprender a viver com dignidade, com menos medo e com mais autonomia. É saber quando insistir e quando recuar. É reconhecer limites sem se sentir menor por isso. Esse equilíbrio é construído, não imposto. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que muitos sinais de endometriose são ignorados por anos. E isso atrasa diagnósticos, tratamentos e decisões importantes. Por isso, existe um próximo passo essencial nessa jornada de consciência. Se você quer entender melhor seu corpo, identificar esses sinais antes que a dor se torne ainda mais limitante e continuar aprofundando esse conhecimento, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo agora. Endometriose, sinais que você ignora. Clique aqui e nos vemos lá.